por volta de 610 depois de Cristo. Porém, e ele começou então o ministério dele profético como profeta de Alá, né? O Deus, como ele se refere. No ano de 622 depois de Cristo, aconteceu a Hégira, que vocês devem ouvir falar até hoje, que os muçulmanos cultuam essa data até o dia de hoje, que foi a peregrinação de Maomé da Meca, de onde ele nasceu e teve a revelação e começou o islamismo, para Medina. Esse acontecimento ocorreu nessa data, 622, e junto com ele levou em torno de 200 fiéis, 200 discípulos dele. Então, ele saiu de Meca para Medina e foi em Medina que o Islã foi fundamentado. A partir dessa peregrinação dele de Medina, por motivos de perseguição, o Islã foi fundamentado e se estabeleceu na cidade de Medina, que é onde é o berço do islamismo até os dias de hoje, que é onde está a Cabala, né, que a gente estudou aí essa semana nos devocionais, que é onde todo muçulmano faz parte do 5º pilar muçulmano. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, almeja ir para Medina fazer essa peregrinação em volta da Cabala. Pois bem, baseado nessas revelações que Maomé teve, né, do anjo Jibril, que foram inúmeras vezes, surge o sagrado do islamismo. O Alcorão é considerado, os muçulmanos, todo muçulmano considera o Alcorão como a palavra literal de Deus, sem contestação, sem nenhuma contestação. Essa revelação, esses ensinamentos que Maomé recebeu, ele durou em torno de 23 anos. Foi o período de vida de Maomé em que ele recebeu essa revelação, né, do anjo Jibril, anjo Gabriel. Após a morte de Maomé, depois de Cristo, foi que começaram a compilar esses escritos, começaram a juntar esses escritos, porque Maomé tinha revelação, pedia para que as pessoas que estavam próximas dele compilassem. Então, tinha vários fragmentos do Alcorão. Então, depois da morte de Maomé, foi que essas partes do Alcorão foram juntadas, tá? Então, o processo de recolhimento dos textos feito a partir do ano 632, porém, o Alcorão, ele foi compilado, tá? E oficialmente escrito no ano de 657, ou seja, 30 anos, mais de 30 anos após a morte de Maomé, que foi impresso o Alcorão, que é seguido até os dias de hoje, tá? Então, esse processo, ele iniciou no ano de 657 pelo califa Uthman, que foi o último califa responsável por preservar o Alcorão. Então, mandou reunir todos os textos e compilaram esses textos novamente, tudo num livro só, e é onde foi formada a versão oficial do Alcorão. Porém, um fato muito curioso, que esse califa Uthman, quando ele juntou todos esses textos que haviam sido escritos anteriormente, durante a vida de Maomé e posterior, depois que ele juntou todas essas compilações, ele imprimiu, fez essa versão oficial, e as compilações anteriores, ele mandou queimar tudo. Tá? Então, não se tem nenhum arquivo anterior a essa para questionar ou para debate, não existe. Ele mandou queimar tudo, por razões que a própria razão desconhece, mas, enfim, aconteceu isso, ele mandou queimar tudo. É uma religião monoteísta, né? Eles cultuam um Deus só, o Deus Alá. Porém, né, existe muitas variações do islamismo. Como o islamismo é uma religião que cresceu muito, que a gente vai estudar e ler posteriormente, a gente vai perceber que o Islã, à medida que ele foi se expandindo e indo para várias nações e culturas diferentes,
essas mesmas nações foram agregando algumas coisas, principalmente ocultismos, né? Então, existe uma ramificação do Islã que se chama folk Islã, ou seja, o Islã folclórico, que é embutido no meio aí do Islã, lá no meio da comunidade muçulmana onde eu convivi, estudei ali, aprendi, existia muita prática do ocultismo dentro do Islã, principalmente praticado pelas mulheres. Os homens não são muito adeptos, mas as mulheres, elas são muito adeptas a pactos, patuás, objetos e, enfim, uma infinidade enorme de ocultismo que a gente pode estar abordando esse assunto posteriormente, porque senão toma muito tempo e eu não vou conseguir concluir aqui o que eu escrevi, que eu decidi fazer um panorama do Islã para a gente poder entender melhor. Então, ela é uma religião monoteísta e ela se baseia em 5 pilares de fé. Tá? Esses pilares são eles a confissão, que, né, como a religião, o cristianismo, né, também tem, o islamismo tem a confissão de fé. Todo muçulmano, né, ele, em um determinado momento da idade dele, porque normalmente ele nasce muçulmano, mas se existe uma conversão posterior, igualmente tem que ser feita a confissão de fé do muçulmano. É o primeiro pilar. O segundo pilar é a oração, a salat. Confissão é a shahada. A oração é a salat. A oração é aquela oração feita 5 vezes ao dia, em horários diferentes, que vocês já sabem, que é de manhã, meio-dia, meio da tarde, fim da tarde, meia-noite. Então, todo muçulmano fiel, ele tem que ter esse período de oração 5 vezes ao dia, esteja ele onde estiver. Por isso é muito comum, aqui na Europa mesmo, em qualquer lugar que você vai, aeroporto, hospital, colégio, até nas empresas maiores que têm condição física, existe a sala de oração dos muçulmanos, que eles, é uma coisa que eles não abrem mão, né? Faz parte do pilar de fé deles, então eles seguem isso à risca. O terceiro pilar, então todo muçulmano entende que a riqueza é um tanto prejudicial, então a eles dando esmola, fazendo caridade, é uma forma de limpar a alma, aliviar a consciência, mais ou menos assim. E aí o quarto pilar é o jejum, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre o jejum de Ramadã, né? Que todo o muçulmano participa. E o quinto e último é a peregrinação, que é esse que eu citei antes, é a Medina, que se chama Hajj, que é a peregrinação que todo muçulmano ele almeja na vida. Então, o muçulmano, ele tem... A maioria dos muçulmanos são pobres, né? A maioria dos muçulmanos vem de países asiáticos, países pobres. Minha campainha, desculpa. Então, eles são pobres. E até a Medina é um custo bem elevado. E até porque essa peregrinação nos dias de hoje, se você for estudar e ver, ela virou um comércio enorme. E é comércio mesmo. Mas todo muçulmano tem como meta ir, pelo menos uma vez na vida, a Medina para fazer essa peregrinação. E, enfim, eu quero falar um pouquinho sobre o jejum do Ramadã, então, que é um dos pilares, né, do islamismo e é o período em que a gente se encontra agora. O jejum do Ramadã, ele é feito todos os anos, né? Ele segue o 9º mês do calendário islâmico. Então, tem uma variação de dias, né, para iniciar, mas, enfim, todo ano é no 9º mês. Quem deve jejuar na religião islâmica? Todo muçulmano, com exceção dos velhos, dos idosos, pessoas que estejam doente que incapacitados de fazer o jejum, tá? Não basta só estar doente. Idosos, pessoas incapacitadas de praticar o jejum por alguma razão de enfermidade, crianças, mulheres grávidas ou que amamentam, ou mulheres no período menstrual. Não deve fazer o jejum. São essas pessoas que são liberadas do jejum.
O jejum de Ramadã, ele é um período em que o muçulmano ele faz o jejum, ele jejua durante a luz do dia, né? Ele só pode comer até o amanhecer ou após a luz do dia, né? Ao anoitecer. E normalmente, principalmente se tratando de países que têm a maioria muçulmana, né? Como os países árabes, é o melhor, eles dizem que é o melhor mês do ano para eles, né? O jejum é um jejum desgastante, né? Porque eles não comem o dia inteiro, também não bebem água e na maioria dos lugares onde são mais extremistas, eles não engolem nem a própria saliva. Então eles fazem jejum até da própria saliva. Então todo momento que junta saliva eles gospem no chão. É uma coisa bem, imagine uma cidade inteira todo mundo cuspindo o dia inteiro no chão. E é assim e não tem quem conteste. Então, é uma coisa desgastante, o nervo fica alterado, né? Eles ficam alterados por conta da abstinência da comida e da água, né? Porém, quando chega no período da noite, é uma festa a noite inteira, comilança e festa a noite inteira. Então, a maioria desses países, eles até trocam um pouco a rotina diária deles, né? Trocando o dia pela noite, porque realmente eles passam muito tempo junto em oração à noite, comendo e se reúnem um na casa dos outros. Então, esse Ramadã está sendo assim extremamente atípico para o muçulmano. Se para nós já está sendo uma situação bem atípica e difícil, para o muçulmano muito mais, porque é um período onde existe muita reunião nas casas e primeiro os homens vão nas mesquitas fazer a oração, né, os homens, porque as mulheres não frequentam a mesquita, exceto festividades ou coisa assim, mas também não no mesmo ambiente, né? É separado, é nos fundos sempre, o salão principal sempre é usado somente por homens. Então, é um período em que há muita reunião, muita festividade, muita comida. Que mais que eu queria falar? Tem dois pontos bem importantes no Ramadã, que bom, o fundamento do jejum do Ramadã é porque eles vão estar em oração, buscando a face de Deus, a revelação de Deus para a vida deles, né? E o perdão de Deus também. É o período em que o muçulmano está se regenerando, buscando um contato com Deus e buscando a regeneração dos seus pecados. Então, por isso é muito importante nós, como cristãos, estarmos intercedendo por eles nesse período, porque o muçulmano ele está aberto a ouvir Deus. Né? Então, é onde nós, como cristãos, entramos, né? E intercedemos para que o Deus verdadeiro se revele a eles nesse período em que eles estão mais sensíveis e buscando, né? Embora que um Deus que eles não conheçam ainda, né? Um Deus de engano, mas nós oramos para que eles conheçam o Deus verdadeiro. Então, existem dois pontos importantes nesse jejum de Ramadã. Eu não vou me prolongar no jejum de Ramadã, porque na semana que vem tem a pastora Gláucia, né? Me parece que vai estar dando uma aula e ela vai falar sobre esses dois pontos importantes do Ramadã. Então, ela vai falar, e eu iria falar, mas não vou falar porque, como ela vai dar uma aula sobre o Ramadã, não tem por que eu falar. Ela vai falar que é sobre a noite do poder. Essa noite do poder é a noite que o muçulmano acredita que foi o dia em que Maomé teve a primeira revelação sobre o seu ministério, que é aquela primeira visita que ele teve lá na caverna com o anjo Gabriel. Então, é nesse período, durante o Ramadã, nesse dia exato, que é mais ou menos, acho que no meio do Ramadã, se eu não me engano, é o dia, a noite do poder. Então, essa noite, amados, é importantíssimo que a gente esteja clamando e orando pela salvação dos muçulmanos, porque é a noite onde eles estão buscando a revelação de Deus, pedindo para que um anjo venha e faça a revelação e que eles tenham um contato espiritual com o sobrenatural de Deus. Então, é a nossa oportunidade maior. E o segundo ponto em que a Gláucia vai falar, importante no Ramadã, que é o final do Ramadã, que é a matança do cordeiro, né? Principalmente lá nos países... Posso te fazer uma pergunta? Eu abri o microfone só para te perguntar isso. Por exemplo, essa noite que você estava falando, que é uma noite considerada noite do poder para eles, né?
Como é que você teria como identificar essa noite para a gente? Sim, a A gente gente vai sabe. saber isso na época? A gente vai saber, eu vou avisar. Porque como Tá, o calendário muda um pouco todo ano, a gente não pode dizer sempre entendi. que é o mesmo dia. Mas, se a gente olhar o calendário desse ano, a gente já vai saber. Eu já até vou olhar agora, então, depois, e já posto lá no grupo das Atalaias para vocês Mas, saberem. por exemplo, o que Mas que uns eles 3 dias antes a entendem? gente já vai avisando. Tá. O que que eles entendem por essa noite de poder? Por exemplo, eles buscam, mas para alcançar o quê? É isso que eu queria entender. Um contato com Deus. Ah, entendi. Então, seria uma busca do divino numa perfeição, é isso? Uma visitação de Deus na vida deles, entende? Como foi a noite Entendi, que o profeta Maomé teve a primeira visita do anjo Gabriel, é a entendi. noite em que eles acham que o céu está mais aberto para ouvir a oração deles e que o mundo espiritual se manifeste com mais poder. Basicamente é Tá, isso, entendi. Obrigada. por nada. Então, aí o último ponto importante do jejum do Ramadã, que é a noite da matança do cordeiro. Não vou estar entrando muito também, porque eu vou deixar para a Glaucia falar, né, na semana que vem, só para deixar vocês um pouquinho curiosos, mas é um fator bem interessante, bem importante. A matança do cordeiro acontece praticamente bastante forte, assim, e como nos tempos antigos, mas lá para os países árabes, né, lá no Oriente Médio. Então, a Gláucia, como vive ali no Oriente Médio, ela vai poder falar com mais propriedade também. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a expansão do Islã. A expansão do Islã no mundo, né? A Lucy comentou comigo alguma coisa essa semana, que ela andou fazendo uma pesquisa, né? E ela ficou abismada com tudo que ela viu, né? E não é para menos, porque realmente é uma coisa assim impressionante como tem se difundido o Islã, como tem se expandido assim de uma forma muito rápida, muito sutil também, né? Tanto que a igreja não acordou ainda para isso, a igreja ainda está, eu diria que adormecida, né, com esse aspecto, e eles estão aí a mil pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje, a população, eu tenho alguns dados aqui, hoje a população islâmica, ela é em torno de 1/4 da população mundial, ou seja, 25% da população mundial é muçulmana. Então, é muita gente. Pensa na população do mundo todo, divide em 4 partes, a 4ª parte é toda muçulmana. Então, é muita gente mesmo. O Islã, ele está espalhado em 57 nações. 57 nações. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Tá? E esses são dados éticos, dados sérios, e que está aí para todo mundo saber, só que muito pouca gente se interessa a esse respeito, né? Então, esse crescimento do islamismo no mundo, ele se deve a vários fatores. Eu diria que o principal fator é o mundo espiritual mesmo, né? Que maquina e planeja contra isso. Mas tem também o fator de etnia, né? Porque o muçulmano, ele tem como meta a procriação para a expansão do islamismo. Então, nós cristãos, enquanto nós cristãos estamos preocupados em reduzir a taxa de natalidade e ter menos filhos possíveis, o Islã, ele tem como compromisso com Alá ter vários filhos para povoar o mundo com a religião muçulmana. Já é uma regra de toda a família muçulmana isso, né? E eles não abrem mão disso. Então, o crescimento do islamismo também vem através disso. Além disso, vem também de uns anos para cá, a gente tem percebido que as comunidades muçulmanas espalhadas ao redor do mundo,
A UMA é a comunidade muçulmana ao redor do mundo. Ela vem se atentado e se dedicado com muito interesse na evangelização de outras pessoas. Então, antigamente a gente conhecia que o Islã era uma religião de berço, né? Quem é muçulmano, nasce muçulmano e tá ali, era uma religião fechada, né? Eles eram um grupo fechado. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eles têm metas de evangelismo no mundo todo, em todos os países, e eles são um sistema muito bem organizado, tá? Eles despendem de um valor financeiro enorme para o islamismo, para a islamização, então dinheiro não é problema para eles, né? Porque você sabe que tem países árabes riquíssimos que bancam a islamização no mundo inteiro, com a fim de conseguir expandir o Islã em todo o mundo, né? Então, é a religião que mais cresce no mundo, sem sombra de dúvida. Porém, ainda existe, além dela ser uma religião que mais cresce no mundo e que 1/4 da população mundial é islâmica, ainda existe 3.092 etnias dentro do mundo muçulmano que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Vocês sabem o que é isso? São 3.092 povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Ela é de uma totalidade islâmica, de uma totalidade muçulmana, sem a presença de nenhum evangélico, de nenhum cristão, e essas pessoas nunca ouviram falar de Cristo. Então, é um número muito grande ainda de povos a serem alcançados, e esse povo, 3.092 povos, etnias, é de totalidade muçulmana, tá? No Brasil, nos últimos 10 anos, agora vamos falar de Brasil um pouquinho. No Brasil, nos últimos 10 anos, o número de muçulmanos mais que duplicou, tá? Nos últimos 10 anos, o número de muçulmanos mais que duplicou, chegando ao total de 1,5 milhão de muçulmanos. Tá? Esse dado não é um dado tão recente, porque eu procurei os dados e o mais recente que eu procurei, que eu achei, era de 2012, se eu não me engano. Então, 1,5 milhão de pessoas. Isso é que o IBGE tem ciência, mas eu acredito que existe um número maior que esse ainda. Há um empenho enorme da comunidade muçulmana no Brasil, no trabalho de islamização do país, uma organização rica, um trabalho extremamente criterioso, rigoroso, dedicado, porque você sabe, se você tem algum conhecimento com algum muçulmano, você sabe que ele é dedicado à causa dele. E esses países árabes, eles estão dispostos a bancar missionários islâmicos aqui não, lá no Brasil, e eu acredito que em todos os continentes, para a islamização. Então, no Brasil mesmo, a gente tem um número muito grande de escolas de idioma árabe gratuitas nas mesquitas. As mesquitas, que antes era uma coisa fechada, agora é aberta à comunidade. Elas são abertas à comunidade em determinados dias da semana, elas oferecem curso de árabe gratuito, elas oferecem aula do Alcorão, para explanação do Alcorão gratuito, elas oferecem, existe muito trabalho assistencial em comunidades carentes, ela oferece, tem trabalhos de islamização evangelísticos voltado para as mulheres. Existe, como a igreja cristã tem chá de mulheres, as mesquitas no Brasil também têm uns chás enormes, muito lindos, muito bem organizados, só para mulheres, com o intuito de evangelização de mulheres. E além de tudo, antes, há tempos atrás, você olhava para um líder de uma mesquita, um líder do Islã, numa mesquita no Brasil, e você via imãs, né, que são os líderes,
Árabes, normalmente árabes ou de algum outro país que era enviado para o Brasil, né, para dirigir aquela determinada mesquita. Hoje esse quadro já mudou. Hoje você encontra muito líder muçulmano, líder brasileiro nas mesquitas islâmicas. Por quê? Porque que vai se identificar mais com o líder brasileiro. Então, eles têm se empenhado em formar lideranças islâmicas brasileiras no nosso país. Então, é um trabalho muito inteligente, eles não dormem, né? Eles estão muito dedicados a isso. E nós, como igreja, estamos aí estagnados ainda, né, em relação ao evangelismo de muçulmanos. Quais razões? Primeira, o medo, né? Medo dos muçulmanos extremistas, eu diria. Segunda razão, o financeiro, que é um custo muito alto você enviar um missionário para um outro país, porque o retorno desse investimento é muito lento, né? Então, a igreja, quando ela olha uma estatística de uma conversão de um muçulmano, ela desiste, porque é um trabalho a muito longo prazo, né? É um investimento muito alto para um retorno, entre aspas, muito pequeno, né? Então, por isso a igreja, ela sempre está atrás, né, desse avanço do islamismo, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Então, a minha oração hoje é para que esse quadro mude, né? Para que assim como o islamismo tem avançado no mundo inteiro, está em 57 nações, é a religião que mais cresce no mundo, para que nós, como cristãos, venhamos a acordar, venhamos a nos despertar e poder contagiar a nossa liderança, contagiar a nossa igreja local, a reverter esse quadro, né? É difícil, mas não é impossível, porque nós servimos o Deus verdadeiro e todo-poderoso, né? Então, a palavra de Deus está cheia de promessas, cheia de incentivos para nós, para que nós evangelizamos os povos árabes, evangelizamos os muçulmanos do mundo todo, e nós não estamos fazendo, né? É difícil. Nunca ele falou que seria fácil, né? Mas com certeza não é impossível. O que a igreja precisa mudar é a mentalidade de números, né? Números e resultado imediato, né? Resultado express. Isso não funciona com a evangelização do muçulmano e a igreja precisa entender isso, né? E se posicionar contra esse avanço todo, contra essa obra maligna, né? Porque a gente está falando, explanando superficialmente, né, o islamismo, mas a gente sabe que se você for estudar, for se aprofundar no Alcorão, você vai perceber assim coisas terríveis que você não deseja para ninguém, assim. E eu acredito que assim como a gente quando vê, estuda um pouquinho do Alcorão e percebe qual a visão que eles têm da humanidade, das outras religiões, da mulher, a gente se choca. Imagine Deus, né, vendo tudo isso e esperando que nós, né, como função delegada a nós, façamos o nosso trabalho e, na maioria das vezes, nós estamos negligenciando. Então, a minha oração é para que esse quadro se reverta a partir de hoje. Eu queria chamar você para ler comigo Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9. Para a gente encerrar aqui essa explanaçãozinha. Apocalipse 7, 9. Diz assim, a visão dos glorificados, né? Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, quero deixar esse versículo e quero refletir com vocês nesse versículo, de que no dia, né, no grande dia diante do Senhor, vai estar todas as tribos, todas as nações, todos os povos,
né? O plano de Deus é para que esteja árabes, é para que esteja essas etnias, 3.092 etnias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, e Deus está esperando que a igreja na terra cumpra o papel ao qual ela foi chamada. Quando nós chegarmos diante do Cordeiro e ele perguntar: onde estão os árabes? O que nós vamos falar? Senhor, eu dobrei o meu joelho, eu orei, eu intercedi. Glória a Deus. Senhor, eu pude contribuir para enviar um corajoso, um herói para ir até aquele país para pregar o teu evangelho. Glória a Deus. Senhor, eu fui e preguei o teu evangelho para esses povos. Glória a Deus também. Então, existem muitas maneiras a gente alcançar um muçulmano. Nem todo mundo vai poder ir. Nem todo mundo vai poder estar numa nação em contato com muçulmanos. Alguns se dispõem a ir, alguns podem estar lá. Então, nós podemos fazer um papel de orar ou de financiar essa pessoa que pode ir. Ou então, do jeito que está a expansão do islamismo em todo o mundo, inclusive no Brasil, eu acredito que não vai demorar muito, minha irmã, meu irmão, a você se deparar com um muçulmano diante de ti. Tá? Você não vai precisar mais sair para um país árabe, para um país do Oriente Médio, para um país asiático ou para a Europa, para estar diante de um muçulmano. Logo, logo ele vai ser um vizinho teu. E você está se preparando para que, quando isso acontecer, você tenha uma palavra ousada de Deus para falar para essa pessoa? Você tem orado por esses muçulmanos que estão aí no teu país e precisam da salvação, tanto quanto você precisava? Então, essa é a minha palavra no dia de hoje. Seguimos orando pela evangelização dos muçulmanos. Amém? Se você tiver alguma pergunta e eu puder responder,